gente, boa tarde. Mais vontade, boa tarde. Boa tarde. Boa. Foi o seguinte, eu vou explicar um pouquinho, vou contar umas histórias para vocês. E logo depois das histórias, aí o Zico, a Dani, a Gabi vão fazer perguntas. Mas é legal contextualizar um pouco para vocês entenderem, né? Por que eu doei minha empresa? Mas, antes de tudo, o que essa empresa faz? É importante, senão simplesmente doei a empresa porque não deu certo, daí eu joguei para alguém. Não é bem isso. Basicamente, eu vou começar com uma coisa que é muito louca. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Nós somos aquelas pessoas, talvez um pouco inconsequentes, mas totalmente determinadas. A gente levou o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para a Bolsa de Valores. Uau! A gente contratou 4 pessoas para nos aplaudirem, muito obrigado. Foi o Zico que fez esse favor aqui para a gente. Mas é o seguinte, a gente realmente, quando eu conheci o MST, e a gente entendeu o que o MST fazia, a gente falou, peraí, as pessoas estão criminalizando um movimento que é absolutamente indispensável e sensacional. Faz muito mais sentido a gente ter pessoas trabalhando na reforma agrária, produzindo alimentos agroecológicos, do que ter uma terra completamente devastada pelo agronegócio, ou, por outro lado, essas pessoas na rua. Quando a gente viu isso, e viu todo o preconceito que eles tinham, especialmente no mercado financeiro, a gente falou, peraí, vamos levar essa turma para a Bolsa de Valores, para que as pessoas possam investir. E o que é investir no MST? Investir no MST é o seguinte, toda empresa precisa ter capital para sobreviver. Quem planta também. Quando você vai plantar alguma coisa, você vai plantar agora para daqui no final daqui a 6, 8 meses, você vai colher. E o MST, assim como todos os outros agricultores do Brasil, precisam de recurso. Só que eles não conseguem acessar recurso porque eles são criminalizados. Aí o que a gente fez? Vamos pegar um excelente escritório de advocacia para provar que esses caras são bons. Aí a gente fez uma diligência, levamos para a CVM, aí quando a gente foi lançar o título dele para as pessoas emprestarem dinheiro para o MST, então o que era isso aqui? Eu tenho dinheiro sobrando. Quando você coloca o seu dinheiro no Itaú, o que o Itaú faz com o seu dinheiro? Ele pega e faz uma coisa que acho que quase nenhum de nós iria fazer. Ou ele vai emprestar 1000% ao ano para alguém que está precisando de dinheiro, ou ele vai colocar em algo que está desmatando, enfim, ele vai fazer alguma coisa que a gente não faria. Só que nesse caso é o seguinte, você vai pegar o seu dinheirinho, vai emprestar para o MST, ele vai plantar, aí depois quando ele vender o alimento ele te paga de volta. E com um monte de garantia. E deu super certo. O mercado financeiro ficou maluco com a gente. Fizeram de tudo para boicotar a Gaia e o MST. Fizeram de tudo, denúncia anônima, enfim. Mas no final da história, mais de 0 de marketing, porque no mercado financeiro a gente não pode anunciar. É muito louco isso, mas a gente não pode. O Itaú pode fazer aquelas coisas, mas produtos específicos a gente não pode. Então, era só mídia espontânea. Com mídia espontânea e com o bloqueio de todo o mercado financeiro, a gente teve mais de 5.000 pessoas querendo investir no MST, que é muita gente. 1.500 investiram e lotou. Mais de 3.000 pessoas não conseguiram investir, porque eles queriam, só que lotou, acabou. Eram vários milhões para investir, acabou. E desde então, a gente já fez várias outras operações, tem mais de 10.000 pessoas que se cadastraram falando, eu quero colocar meu dinheiro no MST. E o dinheiro está voltando, o MST paga direitinho, enfim. Então nós somos esses malucos. Mas eu vou contar algumas outras histórias para vocês, além dessa do MST. Primeiro, a Gaia nasceu de um incômodo. Eu não sei como é a agência de publicidade, mas... Oi? Eu ia dizer que é cheio de incômodos. Então, o mercado financeiro ele é absolutamente desumanizado. No mercado financeiro, cada pessoa é uma linha de Excel. Uma linha assim, uma linha não, desculpa, é muito. Uma célula de Excel. E eu estava muito incomodado com isso. Em 2008, talvez alguns de vocês lembram, a crise enorme no mercado financeiro, tal. Aí, o que acontece? O mercado financeiro ele tem muito dinheiro rolando lá. Deu uma mini crise lá fora, o que eles fizeram? Demite a galera e depois contrata de novo. E eu fiquei incomodado com aquilo. Eu trabalhava naquela engrenagem toda, estava lá e eu falei, não quero isso. E aí deu uma sorte gigante, que chegou no colo, assim, essas coisas, uma operação financeira para eu fazer. Um negócio financeiro, enfim. Aí eu olhei, se eu montar uma empresa, eu já nasço com um cliente. Olha que legal, montar uma empresa com cliente é o sonho de qualquer um.
E esse cliente vai pagar 1 ano de operação, pelo menos. Beleza. Pedir emissão, montei a Gaia, 2009. No primeiro dia da empresa, a empresa começou dia 18 de março de 2009. Dia 19 de março, esse cliente desistiu. E não é historinha, tipo, 19 de março, esse cliente desistiu. Mas beleza. Ele tinha uma multa muito grande para pagar, uma multa gigante. Eu falei, beleza, ele vai pagar essa multa e eu estou de boa, a multa já garante um tempo. Não pagou a multa, não pagou. E eu comecei a correr atrás, tal. Em 3 meses, achamos outro cliente. E aí foi indo. Depois de um tempo, eu descobri que aquele primeiro cliente era um pilantra. E ainda bem que o negócio deu errado. Aí eu nunca mais cobrei a multa do cara. Enfim, caí fora. Enfim, e assim surgiu a Gaia. A partir de um incômodo, querendo fazer uma empresa que fosse mais humana. Em que a gente tratasse as outras pessoas como gente, como pessoas. Enfim, e aí a gente começou a fazer várias coisas. Um resumo rápido, a gente já fez mais de 21 bilhões de reais de operação financeira. É bastante coisa. Né? A gente, enfim, fez mais de 200 operações, a gente fez muita coisa. Só que a gente teve algumas coisas interessantes. A primeira, aqui, isso aqui. Em 2013, eu comecei a estudar psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. E quanto mais eu estudei isso, eu percebi que as estratégias que as empresas usam são completamente erradas para as pessoas. Olha aqui de novo, a estratégia que as empresas usam, especialmente no mercado financeiro, para motivar os outros, é completamente errada. Faz tudo menos motivar. Cria um monte de zumbi corporativo, que trabalha 24 horas por dia, para ser feliz o dia que for aposentar, e não vai ser feliz. Aí quando eu entendi que estava tudo errado, eu falei assim, na Gaia, como a gente quer humanizar as pessoas, a gente criou 10 valores, que começam com pratique a gratidão, sorri, faça sorrir, vá além, surpreenda, comunique-se sincero, honestamente, enfim, cada valor desse, aqui tem 11 valores na verdade, tem um ritual que a gente faz na empresa há 10 anos, e a gente vai trocando de ritual para que a experiência de trabalhar na Gaia seja uma experiência incrível. Eu tenho um objetivo na vida empresarial, que é o seguinte, entre a pessoa começar a trabalhar com a gente e sair da empresa, sejam semanas, meses, anos, década, eu quero que essa pessoa saia um ser humano melhor. Olha só isso aqui, a pessoa começou a trabalhar comigo, daqui a 5 anos ela resolveu sair, legal, eu quero que ela saia uma pessoa mais saudável, que tenha uma visão diferente de mundo, uma pessoa feliz. Eu não quero espremer aquela pessoa, explorar aquela pessoa e jogar um lixo, que é o que várias empresas do mercado financeiro fazem. Você explora a pessoa, você tira o couro, o sangue dela, aí quando ela não serve mais, você chuta e contrata outra mais nova e mais barata. E eu não queria isso, não fazia sentido. Porque faz sentido você ter uma empresa que só quer dar lucro? Isso para mim é miserável, você colocar o dinheiro acima das pessoas. Não faz sentido nenhum. E a gente começou a trabalhar valores, e aí o mercado financeiro começou a olhar para a gente meio torto, assim, como assim? Será que é verdade o que esses caras estão falando? Porque hoje em dia também, quando você não é coerente entre o que você fala e o que você faz, o que acontece? As pessoas percebem. Pô, as mídias sociais estão aí, né? Eu atuo muito no LinkedIn, tenho quase 500 mil seguidores lá. Qualquer coisa que a gente faça, olha lá, olha o carinha que está falando lá. Então é muito fácil, alguém sai da empresa, pode viralizar se ele vai. Então a gente tem que ser coerente do começo até o fim. E a gente começou a fazer valores. Em 2013 a gente fez isso. Em 2014 a gente falou, opa, queremos mais, a gente quer causar impacto no mundo. Acho que toda empresa, lógico, ela tem que dar lucro, gente. Sem lucro uma empresa não funciona. Mas uma empresa que só vive para maximizar o lucro é uma empresa miserável. A gente falou que criou uma primeira ONG. Essa ONG, chamada Gaia Mais, está entre as 100 melhores do Brasil, 4 anos, atendemos milhares de pessoas, tal. E agora eu vou colocar um vídeo de 1 minuto e meio, que vai emocionar vocês, que é a história do Matheus. Vou ver se dá certo aqui, peraí. Antes de entrar na Gaia, eu passei por uma escola que tinha uma professora no 5º ano. Ela fazia bullying comigo. As pessoas me maltratavam muito. Elas me xingavam de demente. E isso é muito ruim. De tanto que eu fiquei chateado, que eu não gostei, comecei a parar de fazer lição. Tanto que quando tinha prova, eu nem fazia aula direito. Eu só pegava e colocava só num 6 só. Depois eu colocava embaixo da mesa e dormia. Eu não aprendia nada. Antes de eu entrar na Gaia Mais, eu era bem triste, que ninguém me entendia. E aqui na Gaia Mais, eles têm bastante paciência comigo. Eu fico muito feliz que eles me entendem. Isso é ótimo pra mim. Eu mudei muito. Eu sou muito mais alegre,
presto atenção na aula. Tudo que o professor mandou fazer eu faço. Tenho muitos amigos. Uma oportunidade que minha mãe deu para mim poder ser mais feliz. Porque eu sou muito feliz hoje. Que daí que eu fui perceber que eu sou muito esperto. Tanto que Albert Einstein, um dos maiores gênios do mundo, tinha dislexia. E eu tenho dislexia. Legal, né? Aí você vê o carinho que você faz, como uma empresa pode fazer isso. E a gente atende no Contraturno centenas de crianças, na verdade, todos os anos. E a gente hoje treina professores da rede pública. E a Gaia Mais foi uma primeira ONG que a gente montou, bancada pela Gaia. E depois, hoje em dia, várias outras empresas acabam apoiando. Mas isso é o conceito. Como a gente consegue ser coerente na nossa fala e na nossa ação. Legal? Aí, 2022, depois eu volto um pouquinho. Voltando um pouco. 2016... eu comecei a entender que a gente conseguiria usar o mercado financeiro para causar impacto positivo. Para causar impacto positivo mesmo, como eu falei, para você financiar, ao invés de financiar um juros absurdo, ou financiar o desmatamento, a mineração, você financiar quem precisa realmente. O mercado financeiro estar a serviço de algo positivo. Daqui a pouco eu explico um pouco mais. Quando eu entendi isso, eu falei, peraí, é isso que eu quero fazer da minha vida. A gente fazia operações com 5 bancos, 3 escritórios de advocacia, empresa grande. E bom, vocês devem viver isso aqui, é um ego acima do outro. As pessoas, cara, quando você começa a fazer diferença na vida das outras pessoas, a sua vida faz muito mais sentido. Porque você vê que você não está trabalhando só para enriquecer alguém, você está trabalhando para mudar a vida de alguém. Quando eu entendi isso, eu falei, o meu futuro, da minha vida, é me dedicar a fazer impacto através do mercado financeiro. O mercado financeiro que é como uma faca, você pode matar alguém ou você pode cortar a comida, enfim. E o mercado financeiro é isso, mas infelizmente ele é dominado pelo materialismo, ganância, egoísmo. Eu costumo falar que o principal direcionador do mercado financeiro é a ganância, ponto. Né? E a gente começou a entender que isso não faz as pessoas felizes. Tem várias pessoas que estão extremamente deprimidas com burnout e continuam como zumbis, que eu falei no começo. E aí, como fazer para o mercado financeiro fazer isso? Quando eu entendi, eu falei, o meu futuro é esse, eu quero me dedicar a usar o mercado financeiro para causar impacto positivo para as pessoas. E daí, só que a Gaia tinha uma esteira de operações financeiras. Eu tinha grandes clientes, várias empresas bastante conhecidas. E daí a gente dividiu a Gaia em 2. Uma marca que fazia as operações tradicionais e a outra que fazia as operações de impacto. A marca que fazia as operações tradicionais a gente chamou de Planeta, e daí, enfim, os astros se alinharam e a gente teve a sorte e tudo de vender essa empresa, e vender muito bem. E aí eu fui lá e vendi tudo que não era de impacto. Eu vendi essa empresa para ficar só com a empresa de impacto. Mas eu vou voltar um pouquinho para contar o que a gente faz, e daí eu conto o motivo. O que a gente faz aqui não dá para ver direito, mas são 3 coisas. Quando você investe, em qualquer lugar que vocês forem, só vai ter uma variável, quanto eu vou ganhar com isso? Só que a gente quer ter outras variáveis, um é o retorno financeiro, ele tem que ser positivo? Tem. 2, qual é o retorno social que esse investimento está trazendo? Ele tem um retorno social positivo? Tem, legal. E 3, qual é o retorno ambiental que esse investimento está trazendo? Tem as 3 coisas? Ótimo, isso é investimento de impacto. Que é diferente de ESG, que já é legal. Então, investimento de impacto é você empresta o seu dinheiro para algo que vai fomentar algo bom. Como eu dei o exemplo aqui do MST. Eu vou dar agora outro exemplo da Taboa. O que eu estava essa semana eu estava lá no sul da Bahia, Uruçuca, no interior do sul da Bahia. E aí, eu vou colocar um videozinho para mostrar na prática. Esse vídeo aqui é da Ailana, eu acho. Explicando o que a gente fez na vida dela. Aí vocês vão entender exatamente o que é o investimento de impacto. Isso aqui causou uma das maiores tragédias da história da Bahia. Por outro lado, a vassoura de bruxa também deixou um legado positivo. Olá, me chamo Ailana, sou a consequência positiva da vassoura de bruxa, assentada da reforma agrária. Na década de 90, a vassoura de bruxa devastou os cacaueiros, empobreceu muita gente, causou uma tragédia muito grande. A partir daí, começaram a pesquisar novas variedades de cacau, com alta tolerância à vassoura de bruxa e com altíssima produtividade. Cheguei aqui, plantei cacau e recuperei as áreas existentes.
Esse cacau é o cacau cabruca, que fica no meio da floresta. Melhorei a minha qualidade de vida aqui e atualmente me tornei a primeira presidente mulher do assentamento. Você já imaginou investir numa história como essa? Foi isso que a gente fez. Em 2020, nós emitimos o Crata Boa. Pessoas físicas puderam investir em histórias como a da Ilana, em que gerou retorno financeiro e recuperou as áreas. Em apenas um ano, aumentou a minha renda em 40%. Compartilhe a história da Ilana. Pode investir na agricultura familiar porque honramos os nossos compromissos. Produzimos alimentos, cuidamos do meio ambiente e, o principal, melhoramos nossa qualidade de vida. Isso é muito legal, né? Que essas são histórias reais. O da Ilana. Isso aqui engaja as pessoas querem investir, como eu falei. Só no MS... Uau! O agronegócio não está feliz com a gente. E isso é investimento de impacto. Quando você vê uma história dessa, você não quer mais trabalhar com 5 bancos e uma babaquice geral, né? E esse é o nosso futuro. Só que na Gaia, voltando para a questão de cultura corporativa, a gente entende que para a pessoa conseguir se conectar com essas causas, ela tem que vivenciar isso. E como ela consegue vivenciar isso, estando no escritório na Faria Lima? A gente procura levar experiências para todo mundo que trabalha com a gente. E esse ano, eu estou até com a camisa aqui, a gente levou todo mundo para a Amazônia, para o Baixo Rio Negro, para vir ficar lá uma semana, vivenciando e entendendo o que é a Amazônia. E agora aqui mais um videozinho de 1 minutinho para vocês entenderem um pouco mais da Gaia. O Zico está fazendo exercício hoje, ele senta e levanta. Escolheu a cadeira errada, né? Valeu, Amazônia! Uma coisa incrível foi se conectar com as histórias de pessoas muito dedicadas que conseguem mudar vidas e mudar a própria vida. Talvez a gente está vivendo o momento mais especial da história da Gaia e acho que a Amazônia é o lugar mais especial que isso poderia acontecer. Cada história linda, cada história incrível que a gente está presenciando aqui. Toda vez que a gente tem uma experiência, seja aqui ou em outros lugares, tem muito aprendizado. Quando a gente pensa no que o Grupo Gaia tem construído enquanto causa, enquanto missão, a Amazônia faz todo sentido. Eu me sinto hoje muito privilegiada de dividir esse momento com todos vocês. Passar esses dias está sendo incrível. A gente está na Amazônia porque a gente tinha que mergulhar no rio, voltar cheio de forças, cheio de fortalezas para continuar fazendo o que a gente está fazendo. Vejo o impacto que estamos buscando também, de tudo que estamos fazendo e queremos realizar para o mundo. E essa viagem acho que nos resgata isso, que a gente sempre está falando de pessoas, de corações, de pessoas que são complexas em si, que têm sonhos e que a gente possa ajudar todas as pessoas a realizarem seus sonhos, transformar o mundo em um lugar melhor. A gente faz guerra! Muito legal, né? Então, isso é experiência, não é? Não adianta só ficar falando, a gente tem que fazer as pessoas passarem por isso. A gente já levou pessoas para voos internacionais, a gente levou todo mundo já... tinha um sonho de muita gente lá conhecer a Disney, a gente levou as pessoas 2 vezes para a Disney, enfim. E não era para fazer dinâmica empresarial, era para simplesmente vivenciar e conhecer outras culturas. E agora mergulhando muito forte no impacto. Mas voltando para a doação, que é o objetivo... Agora vocês conheceram a Gaia. Para a doação, o que a gente doou? Primeira coisa é... todo o dinheiro da venda da empresa, eu resolvi abrir mão desse dinheiro. Obviamente, eu não sou zero hipócrita, eu acumulei um capital bastante relevante, mas, enfim, é bem mais do que eu tenho, para doar esse dinheiro todo que eu recebi na venda da empresa. E a empresa que continuou, que é essa Gaia Impacto, que faz operação de impacto, eu também resolvi doar essa empresa. Eu fundei uma empresa que eu vendi, não peguei nada da venda da empresa e hoje eu não sou dono de nada. Eu sou um executivo da empresa que eu criei que não tem mais dono, porque quem é dono dela é uma ONG. E quais foram os 3 motivos que fizeram essa maluquice, que muita gente acha, mas para mim faz todo sentido, doar a empresa? Desculpa, só aqui a grande causa, que a gente quer que todos os investimentos sejam de impacto. Basicamente isso, mas aqui chega na parte principal. 1, para ter coerência. Quanto mais eu fui mergulhando na questão da desigualdade e dos privilégios, eu como homem branco, hétero, que nasceu em São Paulo, enfim, eu estou no topo de privilégios, a vida para mim é muito mais fácil do que se eu fosse mulher, do que se eu fosse trans, do que se eu fosse uma pessoa negra, enfim, eu estou nesse topo de privilégios. E a única forma da gente reduzir a desigualdade
é as pessoas que têm mais, elas terem consciência e abrirem mão de privilégios. Só que daí quando você fala isso, ninguém quer abrir mão. Ah, vou lá e doa um pouquinho. Não, a gente tem que abrir mão de privilégios. A gente tem que dar palco para outras pessoas também. Então a primeira coisa é eu ser coerente. Se eu falo que eu estou querendo reduzir a desigualdade e eu estou acumulando infinitamente, não faz o menor sentido. E eu comecei a entender que as pessoas do mercado financeiro são absolutamente viciadas em dinheiro. Óbvio, quem está precisando tem que ter dinheiro, mas tem gente que tem muito e quer muito mais, e não faz o menor sentido. E a segunda coisa que eu entendi, que quando você começa a olhar, o suficiente é abundante. O suficiente é abundante. Tem gente que tem muito e que está com aquela mentalidade de escassez. O que eu já vi de pessoas que têm muito dinheiro, aí se o dinheiro fica um dia sem render, parece que a pessoa começa a tremer, assim, como assim? Cara, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. A pessoa prefere, ficar olhando o detalhe, ela deixa de viver. Pessoas que têm muito. Enfim, quando você se desprende disso, a vida fica muito mais agradável, fica muito mais vida. O segundo motivo é o propósito. A partir do momento que eu dou a minha empresa e a minha empresa não tem mais dono, ela vive pelo propósito. É óbvio que ela tem que dar lucro para ser reinvestido naquilo. Mas eu não estou fazendo uma coisa para ser vendida para outra. Eu já vendi a empresa, já vi como faz e deu certo. E beleza, agora eu quero que isso aqui dure mais do que 100 anos, que invista em casos como a da Ilana, do MST e trocentos outros que a gente faz. E o terceiro motivo é porque eu amo minhas filhas. Como assim? Você doou um dinheiro, doou a empresa, se você tem 2 filhas? Esse aqui foi o dia da doação, que a gente assinou a documentação. Eu vejo muita gente, e ainda nenhuma crítica específica, tá? E ninguém que está aqui, obviamente, são pessoas que às vezes são infelizes, porque estão seguindo o caminho dos pais delas. Minhas filhas têm 7 e 10 anos. Se ela quiser ser, elas têm vários privilégios. Se ela quiser ser dançarina, arquiteta, publicitária, o que ela quiser ser, eu quero que ela seja. Eu não quero que ela já saiba que ela vai ter que ser herdeira da Gaia, que com 21 anos ela vai ser diretora, e depois vai ser conselheira, e ela vai deixar a vida dela, ao invés dela ser ela vai ter que ser a continuação do pai. Eu acho que isso seria muito egoísmo do meu lado, eu querer que minhas filhas seguissem minha carreira. Eu quero que elas sigam a carreira delas, eu quero apoiá-las de todas as formas, mas para que elas criem as histórias dela. E é muito comum a gente como pai, não, vem cá, você vai fazer isso. Não, eu quero que ela faça o que ela quiser. Eu amo tanto elas, que eu quero dar todo o apoio para elas serem elas. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Agora, perguntas de vocês. Valeu, gente, obrigado, viu? Obrigado. Deixa eu dar uma sugestão. Quando eu estava sentado lá atrás, é que agora tem pouca gente, mas aí ninguém via as pessoas. Eu não sei se vocês querem levantar também, de bate-papo, daí fica mais legal. Pode ser? Eu não gosto de falar sentada mesmo. Exato. Então, aí quer levantar? Tem a Dani, tem o Zico e tem a Gabi também, que não está aqui, mas vai fazer pergunta. Vídeo. Mas começa vocês falando, perguntando, beleza? Bom, quer começar, Zico? Por favor, não vai. Posso começar? Eu não lembrava o nome do teu livro e eu tenho uma frase que eu falo para mim, na verdade, às vezes eu falo em alguns lugares, que é que eu busco todo dia ser a líder que eu não tive, porque são muito poucas lideranças femininas nesse mercado que a gente trabalha. Então, eu vi o nome do teu livro ali e me bateu isso. Primeiro, eu queria agradecer a galera que está aqui, depois do Cangaço Novo, porque a gente sabia que ia ser difícil reter a audiência depois de uma palestra incrível daquela. João, você tocou um pouco no assunto do começo da minha primeira pergunta, né? Não vou dizer que é muito fácil, mas é fácil para um cara que já usufruiu de grana e que conseguiu manter uma grana para continuar usufruindo dela, para que teve contato com uma boa vida, abrir mão dessa boa vida. Por outro lado, eu tenho a percepção que o impacto positivo, sustentabilidade, diminuição de desigualdade, a gente só vai conseguir falar e olhar para isso em grande escala se os impactos positivos dos quais a gente está falando se refletirem em melhorias reais na vida de muita gente. Nós estamos num país que é aí o país mais desigual do mundo, foi anunciado há pouco tempo. Então, assim, para mim, eu moro perto do meu trabalho, impacto positivo, eu vendi meu carro, eu posso ir de Uber, de táxi, de bicicleta, eu posso comprar orgânicos, que ainda custam 8 vezes mais caro, em média, do que um alimento normal, e fico muito feliz que tem o apoio da Gaia no que a MST está fazendo, porque é necessário. Agora, como que a gente acelera essa tangibilização do impacto positivo na vida das pessoas
para que mude não só a sua cabeça, que ainda é a minoria quando a gente pensa em mercado financeiro e em corporações de forma geral, mas que eu vire uma chavinha na cabeça de mais gente de que precisamos olhar para tudo o que a gente faz sob o ponto de vista do impacto positivo, seja ele financeiro ou ambiental, social ou ambiental. Então, como é que a gente acelera isso? Porque enquanto não for bom e não impactar muita gente, a gente vai estar numa bolha e a gente está sem tempo. Exato, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem duas frentes bem importantes para a gente mudar. Uma é a questão governamental, Estado, acho que é importantíssimo isso, né? Então, esse é um lado, mas que... E a gente viu, mesmo ano passado, com todos os absurdos que estavam acontecendo, grande parte dos empresários até apoiando um outro lado ou ficando quietos. Então, esse é um lado, mas não quero tocar aqui agora. No outro o Brasil é muito, como você falou, o país mais desigual do mundo, enfim, em vários aspectos, inclusive de poder. Então, o empresariado, eu falo pelo mercado financeiro, tem muito poder de mudar muita coisa. A quantidade de benefícios que as pessoas que têm muito do mercado financeiro têm, de privilégios, de pagar menos imposto, é enorme. Então, tem que mudar essa cabeça, porque o povo, a gente vai tentando falar, tal, mas acho que tem que mudar a cabeça das pessoas lá de cima. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de mudar a cabeça dessas pessoas. Tenho muita dificuldade. A minha impressão é que na Faria Lima tem que jogar uma bomba e nascer tudo de novo. Eu não consigo ver essas pessoas mudando, mas sem elas mudarem, a gente não vai conseguir. Então, é cada vez mais com pressão. Há um tempo atrás veio a onda ESG, que é legal, mas a gente tem que cobrar. O que é bom é que hoje em dia, com as redes sociais, enfim, a voz está muito mais disseminada. Então, dá para fazer cobrança? Dá. Eu vou dar um exemplo para vocês, real. Um grande banco, um dos grandões, foi lá, olhou uma operação nossa de impacto, que era incrível, e falou assim, não vou investir e eu prefiro investir em agrotóxico. Ele falou isso para a gente. Ok, é direito dele. Mas numa sexta-feira à noite, o presidente desse grande banco fez um post no LinkedIn falando que estava investindo nos 6 biomas do Brasil, e só subia a economia, barari, barará. Era mentira. Aí eu comentei no post dele. Eu falei, tarará, legal você falar isso, mas essa semana vocês recusaram uma operação que fazia exatamente isso. Seja mais coerente, né? Eu comentei no LinkedIn dele, aberto. No sábado, um diretor global de renda fixa mandou um WhatsApp para mim falando que operação é essa que a gente quer investir. E eles investiram. Óbvio que é um caso, é pontual, enfim, mas dá para fazer pressão. Então, o que eu acho como estratégia é como a gente muda a cabeça dessas pessoas, de grandes empresários, de quem tem mais poder financeiro e outro tipo de poder, e esse é o jeito. Falam, né, que tem alguns Cs, que é pela consciência, mas muitos deles não têm consciência. O segundo é pela coerência, que é, poxa, eu falei que eu sou legal, agora eu vou ter que ser. E o terceiro pelo constrangimento. Eu usei contra esse presidente de banco, eu cobrei coerência e constrangi. E deu certo. E aí, se a gente constranger muito, talvez a gente consiga. Porque tem uma galera que consciência não vai chegar tão cedo não. Beleza, hein? Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui essa hora da noite, depois de Cangaço Novo, né? Oh. Mas, João, seguinte, não tem como pensar em mercado financeiro e pensar em toda essa agenda sem pensar no que existe de uma agenda neoliberal muito forte, sim, né? E a gente não fala isso de agenda neoliberal só dentro do Brasil, acho que é uma escala mundial. A agenda neoliberal, por si só, ela fala muito sobre o empreendedor, o indivíduo empreendedor. Fala muito sobre a responsabilidade de cada ser humano de ser praticamente uma indústria. Como é que você vê e como é que a Gaia fala de impacto positivo? Me dá um grande ponto de interrogação na cabeça, que é, esse impacto positivo chega para quem? Para quem ele é feito? Legal. Quem recebe? Queria entender um pouquinho mais sobre isso. E também, um pouco, eu queria ouvir de você sobre justamente essa agenda de que o indivíduo tem que ser quase que uma empresa, ele tem que sempre trazer lucro, sempre trazer valor. E muitas das coisas que a gente vê na vida, talvez não tenham um valor monetário,
mas tem um pouco de que você traz dos propósitos. Isso, para mim, pessoalmente, tem um valor talvez até maior que o dinheiro. Mas, evidentemente, que as pessoas precisam comer e a gente precisa ter o seu soldo final do todo mês. Conta um pouquinho para a gente qual é o impacto, onde chega essas ações da Gaia. Perfeito. Primeiro, eu sou um crítico muito forte de toda a agenda neoliberal e de todo esse capitalismo, do capitalismo como ele é, e em que empresas se apropriam e exploram seres humanos. Foi até interessante que uma vez eu bati no iFood, e aí o Diego Barreto, que é um VP lá, vamos fazer uma reunião, João? Daí fiz uma reunião com entregadores, com o iFood, foi uma coisa bem interessante. Aí todos os entregadores estavam lá, reclamaram, e estava claro que o iFood estava explorando aqueles entregadores. Daí arrumou, enfim. Mas eu sou um crítico consumaz desse absurdo que a gente vê hoje e que pessoas se apropriam disso. E também a agenda neoliberal, ela é sedutora, né? Aquele negócio assim, você pode ser o que você quiser, Zico. Ele pega uma pessoa, você é empreendedor. Você é empreendedor com a sua bike, trabalhando 14 horas por dia, ganhando R$1.000. Você é empreendedor. Vai lá que você consegue. É bizarro isso. Enfim, eu critico muito isso. Onde o dinheiro chega? Perfeita essa operação, essa pergunta. A gente tem hoje 3 linhas de atuação principal. Uma, agricultura regenerativa. Agricultores familiares, basicamente, como a Ilana, como a MST e vários outros. Tá? E sempre com o olhar agroecológico. 2, habitação. Habitação a gente financia bastante coisa, tem um parceiro... outra coisa que eu acredito, isso é importante. Eu não acredito nesse negócio de vamos verticalizar tudo. Essa é uma agenda capitalista, neoliberal, bizarra, de eu quero dominar o mundo. Eu acredito em colaboração, em cooperação. Como Gaia e outras empresas, a gente se fortalece. Eu não tenho concorrente. Porque se eu estou financiando o MST e amanhã a Zico Company resolve financiar o MST, eu falo, legal, ótimo, eu vou financiar agora os entregadores, vou financiar agora os catadores. Não vou querer brigar com você, porque o impacto, a gente quer resolver problema. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, eu quero que mais gente venha. Se o Itaú um dia falar assim, agora eu larguei tudo e vou fazer impacto, amém, obrigado Itaú. Acho muito difícil, mas enfim. Adoraria. Mas aonde o dinheiro chega? Então, é isso aqui, é a agricultura. 2, habitação. É um problemaço que a gente tem, né, de habitação. Então, a gente financia, por exemplo, a vivenda, a reforma de casas nas favelas. A gente financia, tem várias operações assim, né? Sempre vi um parceiro local. E agora a gente está com outra linha super interessante, que é a gente construiu um primeiro prédio no centro de São Paulo, chamado Soma. E agora a gente quer construir mais 12 prédios. Cada prédio desse vai ter uma locação 25% mais barata do que as outras locações na região, e quem morar nesse prédio vai ter treinamento, curso, recolocação profissional, tal. Aí quando a pessoa atingir um salário, ela sai do prédio e dá lugar para outro. Enfim, então para a gente incluir mesmo, ao invés da pessoa demorar 2 horas para chegar no trabalho, ela vai morar no centro de São Paulo e tendo todo o equipamento urbano em volta. Então, eu chamo a Soma. A gente criou isso aqui, é um projeto bem grande. Até quem fez o logo nosso, pro bono, foi a África. Não sei se tem alguém aqui da África. Enfim, que entrou como parceiro no Soma. Então, aí o 2, habitação. Então, a gente tem a preocupação, isso é bem importante, eu não quero financiar a startup que vai virar unicórnio. Eu quero que o dinheiro nosso chegue na ponta final. Porque senão, aí vai explorar o outro e não vai dar errado também, né? Então não é isso, não acredito em unicórnios. Enfim, com as minhas filhas eu acredito, mas não no mercado financeiro. E 3, em negócios que criem inclusão produtiva. Aí como a gente tem negócios que vão incluir pessoas no campo produtivo. Então aí que a gente faz chegar também. Por exemplo, agora a gente está com um projeto super interessante com o meu chapa. Eu não sei se vocês conhecem, tem um negócio que chama chapa. É aquela pessoa que fica na estrada o dia inteiro com a plaquinha e aí passa o caminhão, ele ajuda o caminhão. É o piso da pirâmide social. E a gente está apoiando esse tipo de iniciativa. Então a gente tem essa preocupação genuína de olhar sempre o aspecto social do ponto de vista da pessoa que não tem os privilégios. Só interrompendo, só pegando esse gancho, claro. Vocês fazem algum mapeamento? Esse tipo, você deu o exemplo do Chapa, que é muito, muito interessante. Você tem algum tipo de ferramenta, algum tipo de pesquisa? Como é que você chega nesse olhar, nesse macro e oferece um produto financeiro? Legal, a gente dividiu em 3 frentes, então agricultura, moradia e geração de renda, e eu tenho os parceiros em cada um desses. Então, MST é um parceiro através do Finapol, é parceiro nosso.
Então, daí a gente vai desenvolvendo para que áreas a gente vai. E tem outros também na área da agricultura. Na parte de habitação, a gente tem os parceiros, que é quem dá a visão para a gente, e na parte de geração de renda também. Então, com isso, a gente se fortalece, porque esse entende tudo de habitação, ótimo. Eu entendo de montar o motor financeiro da brincadeira, isso que a gente entende. E trazer e ter e captar dinheiro. Então a gente vai atrás disso. Então, nessa rede de parceiros, aí que as coisas acontecem. Então, nesses 3 segmentos que a gente está. Vamos ouvir a Gabi? Gabi. Alô? Alô, Gabi? Acho que alguém vai dar um play aí para a gente ouvir a Play, Gabi, né? pessoal, meu nome é Gabriela Rodrigues, eu sou vice-presidente de impacto da Soco. A Soco é uma agência de propaganda que olha para propósito não só como uma forma de tentar reduzir o impacto negativo que a propaganda gera no mundo, mas também de gerar impacto positivo. Eu estou aqui por vídeo hoje porque eu não consegui estar presencialmente com vocês, mas eu queria fazer 2 perguntas muito importantes para o João. A primeira delas é, João, a gente vê muita marca com receio de entrar no território de propósito, né? Receio de perder dinheiro, receio de ser cancelada, receio de não saber fazer, né? E pegando esse gancho do perder dinheiro, quando eu vejo a Gaia, uma marca de investimento falando de propósito, eu gosto muito da provocação que fica, que é a provocação de que perde dinheiro mesmo, né? É tão distante propósito de dinheiro assim. Eu queria, por favor, João, que você desse um recado para as marcas que têm receio, que estão perdidas, que têm miopia, né? Como fazer isso? Como que elas podem começar essa conversa? Por onde começar? Faz sentido começar? Essa é a minha primeira pergunta. Legal. Obrigado, Gabi. Gente, eu tenho receio de prejudicar o mundo. Eu tenho receio de fazer mal para as pessoas. Eu tenho receio de ganhar dinheiro explorando uma pessoa que não tem os privilégios que eu tenho. Isso eu tenho receio. De fazer o bem, de criar uma coisa que faça sentido, de criar uma coisa que, uau, que tem, às vezes, milhares de compartilhamentos na rede social, sem você gastar 1 centavo, isso eu não tenho receio. E o lucro, ele é parte daquilo, as pessoas entendem, a coisa tem que parar de pé. Então, a Gaia é a prova viva de um negócio, num setor absolutamente canibalizado, de grandes players, que a gente é ativista, levanta a bandeira do MST, se posicionou contra o governo Bolsonaro, faz artigo em Folha, em vários lugares, sem medo de ser feliz. Aí fala assim, mas você vai perder cliente, azar, se esse cara não quer ser cliente da Gaia, porque a gente pensa assim, eu não quero esse cara, deixa essa pessoa longe. Então, a gente está provando que é possível fazer isso, a gente montou uma empresa do zero, com todos os privilégios que eu tenho, deixando claro para vocês, empreendemos e vendemos essa empresa por dezenas e dezenas e dezenas de milhões. E deu certo. Então dá para provar que, desde que seja verdade. Eu acho que o impacto, para mim, tá? A Gaia está mais na... Ele não é uma estratégia, é a nossa vida. Uma coisa que fala assim, peraí, deixa eu pensar, agora está na moda eu ser verde, então o que a gente faz para ser verde? A gente pode, todo mundo, comprar o tênis da Vert. Não, para. Legal isso, mas é verdadeiro? Você tem consciência de que está explodindo o mundo, que está esquentando o mundo bizarramente? Você tem consciência que a desigualdade do Brasil está cada vez maior? Aí você tem consciência, aí como você pode usar as suas habilidades em prol de uma coisa maior? Isso é muito forte. Você usar a sua habilidade como criador, criadora, e falar, nossa, eu estou mudando a vida de alguém por conta disso, eu estou fazendo alguém pensar diferente. Quantas pessoas mudaram de opinião do MST porque a gente levou eles para a Bolsa? Lógico, tem aquelas pessoas que são radicais, que falam, não quero saber. Mas quem foi ler as matérias, e foi legal até porque mesmo a imprensa mais neoliberal falou, deixa eu ver. Porque o negócio do MST foi incrível, porque a gente usou a regra do mercado para ir contra o mercado. É hackear mesmo o sistema. Eu usei a ferramenta, aí quem olhava os documentos não podia falar, mas você... Não tenho o que falar. Eu segui toda a regra, fiz diligência, CV me aprovou, tem alimento produzido, o cara não tinha o que falar. Mas vocês, são de esquerda. Mas usamos a sua regra, e aí deu certo. Então, até a pergunta aqui da Gabi, como vida, a vida vale mais do que a empresa, do que o CNPJ, não existe CNPJ, existe pessoas. Toda empresa tem pessoas, e são pessoas que definem as regras da empresa. Então, agir com impacto, pensar no próximo, agir com compaixão, que é o nosso 11º valor,
pratique compaixão com sabedoria, faz todo sentido. E isso não é o oposto do lucro, não é. É possível. A cooperativa do MST tem que gerar positivo, senão ela não vive. Deixa eu pegar esse gancho, João, e trazer um pouquinho mais para a nossa realidade aqui de propaganda, agência. Você falou, eu li algumas coisas sobre você, estudei, e uma das coisas que você fala é que quando você fundou a Gaia, você já pensava em ter uma empresa que já tratasse as pessoas de forma mais humana, onde o humano fosse mais valorizado, mas depois você entendeu que você estava ainda na mesma estrutura, que a mudança não tinha acontecido estruturalmente ali naquela empresa. Hoje, a gente está vivenciando um momento no mercado de publicidade em que tem todo um pensamento de impacto positivo, mas uma vontade que, se a gente piscar, é de atuar no mesmo sistema de antes. A gente fala de diversidade, a gente fala de inclusão, a gente traz mulheres, a gente traz pretos, mas a gente quer que todo mundo continue trabalhando até de madrugada, final de semana, e aqui no clube a gente ouve pessoas falando, o presencial é tão legal, é tão importante a gente retomar o presencial, às vezes até todos os dias, esquecendo, primeiro, o impacto de um deslocamento de uma quantidade de pessoas que talvez não precisasse estar num lugar, segundo, esquecendo que é impossível a gente reduzir desigualdade se a gente não entender diversidade e inclusão. E quando eu falo de diversidade e inclusão, eu estou falando do rapaz que é periférico e quer trabalhar numa agência de propaganda, mas ele mora 2h30, 3 daquele escritório. E isso, muitas vezes, inviabiliza a permanência dele naquele escritório. Então, assim, entre o discurso e a prática, a gente muitas vezes vê um distanciamento muito grande. Tem poucas mulheres no nosso mercado que estão em nível de decisão, eu sou uma delas, mas eu represento várias outras. Tem poucos profissionais pretos hoje no nível de C-Level nas agências de propaganda. Você quase respondeu a minha pergunta, mas eu vou perguntar de novo. Que argumento você dá para mim, para as outras mulheres e para os negros que estão chegando na posição de liderança, para que os homens brancos que ainda dominam e que querem que esse sistema permaneça, entendam que, se esse sistema não mudar, o nosso negócio vai deixar de existir? Eu acho que tem alguns aspectos. O primeiro de tudo, que deveria ser a base, é a humanidade. É a gente ter realmente compaixão. O que é ter compaixão? É você se conectar com outra pessoa e você agir para que a outra pessoa não sofra. É você agir para que a outra pessoa não sofra. Isso aqui pode ser a base do ser humano. Até eu quero voltar um pouquinho mais na resposta. Quando a gente começou a investir muito na felicidade das pessoas, aí toda hora vinha uma pergunta que era assim: investir na felicidade do trabalhador vai gerar mais lucro? Vai gerar mais produtividade? Vai gerar mais criatividade? E daí tinha um monte de estudo que mostrava que pessoas felizes têm mais saúde, tal. Até o dia que eu me toquei que, se eu tivesse que justificar a felicidade pelo lucro, eu estava reproduzindo o mesmo sistema. Porque se algum dia alguém me provar que pessoas tristes produzem mais, acabou por terra o meu argumento de que vale a pena investir em pessoas felizes. Então, assim, investir no ser humano, investir na felicidade, vale a pena porque nós somos seres humanos, da onde a gente veio para onde a gente vai. Né? E aí, quando a gente começa a entender um pouco mais os privilégios que a gente tem, especialmente homens brancos, barará, como eu falei que eu tenho, a gente entende, eu não quero sentir culpa, mas eu quero sentir uma responsabilidade por incluir outras pessoas, para não ser injusto, para conseguir dormir de forma tranquila. E para isso, a gente tem uma coisa que é importante, não é baixar a régua, mas é mudar a régua. Tem gente que fala assim, não consigo contratar mulher preta no mercado financeiro. A gente abriu uma vaga, 0 de marketing, era 3 dias. Em 3 dias chegaram 118 currículos de mulheres pretas para trabalhar na Gaia. Só que se eu falasse assim, eu quero uma mulher preta que tenha estudado na GV, que fale 3 línguas e que tenha 10 anos de experiência no mercado, não ia vir ninguém. Eu falei assim, eu quero uma mulher preta que tenha essas características, que goste disso, e escreve um e-mail porque você acha que você é adequada para essa vaga. E aí chegaram 118 currículos em 3 dias. Eu acho que eu postei numa sexta, no domingo, era de sexta a domingo. O que você quer? É alguém que segue a gente, que é mais próximo, e ponto. E a gente selecionou, e maravilhosas as pessoas que a gente contratou. Então é isso. E aí uma coisa importante, a gente tem pessoas pretas lá, obviamente. Aí o Rodrigão, que é um cara preto que trabalha com a gente. Quando ele entrou na Gaia, ele não tinha consciência do papel dentro da comunidade negra que ele tem. Porque é muito fácil você corromper as mulheres e as minorias em oportunidades para fomentar aquele sistema. Falando assim, viva a meritocracia.
Olha aqui, a Dani conseguiu, é porque ela tentou, ela lutou, então todas as mulheres conseguem. É mentira isso. Ela é uma exceção. Então, essas pessoas, mulheres, como eu falei, enfim, que não são como nós, além da sua tarefa do dia a dia, vocês têm uma tarefa que é levantar a bandeira das minorias desprivilegiadas em oportunidade. Então, eu acho que é importante, eu sou diretora de criação, não sei o quê, mas além disso, eu sou uma mulher e vou lutar para ter mais mulheres, para ter equidade aqui de gênero, equidade de raça, e é importante isso, e constranger os homens como a gente. Porque eu queria que eles lutassem por isso também, porque a gente já está um pouco cansado. Sim. E tentar constranger para que... E é cada vez mais que vem essa pressão, né? Isso é bom. Talvez acho que é bom ter a próxima pergunta da Gabi, né? Tem mais uma da Gabi. Gabi. João, minha segunda pergunta para você. A gente fala muito sobre case de sucesso, sobre acertos, sobre coisas que já deram certo, né? Ou que estão num caminho para dar certo. Eu queria inverter um pouco essa lógica e falar um pouco de erro, porque eu acho que é nos erros, né, na vulnerabilidade, que a gente de fato constrói alguma coisa que conecta as pessoas e que pode somar para quem talvez esteja ouvindo a gente e tenha medo de encontrar esses erros no caminho, né? Quais erros, João, você passou ou tem passado, ou está passando atualmente, né, nessa jornada de evolução da Gaia e que são importantes para agências, para marcas, terem no radar e saberem que faz parte, na verdade, do caminho de inovação? Quais erros? Boa. Erro a gente erra direto, todos os dias, várias vezes, né? Mas, pensando aqui na pergunta dela, uma decisão que não é fácil, que ela exige coragem, é quando você rompe com o status quo. Vou dar um exemplo. Hoje em dia eu levanto a bandeira do MST, da agricultura familiar. Mas a Gaia já financiou bilhões de reais de agrotóxico. E era um negócio que dava certo. E eu acreditava, real, não sei se tem alguém aqui do agrotóxico, zero problema, mas enfim, a gente dialoga, que sem agrotóxico a gente não ia ter alimentação, que o Brasil alimenta o mundo, e financiei muito cara de soja, muito. Então a Gaia tinha um sistema que se beneficiava disso. E aí quando você vai lá e cria consciência e fala, peraí, não precisa ser assim. Será que precisa a gente ter tanta área de soja e de veneno na comida das pessoas? Como esses trabalhadores trabalham? E eu estava dentro desse sistema. Até o dia que eu entendi e falei, cara, eu vou ter que romper com isso. E comecei a aparecer com camisa do MST e a me posicionar, e aí contra aquela turma que estava lá. E que são pessoas legais. Só que são pessoas que, e aí isso, enfim, exige coragem, você romper com receita, você romper com pessoas, ou você se posicionar, falar assim, eu não quero esse cliente. Hoje em dia tem empresa grande, bem conhecida, enfim, que faz coisas que a gente não conhece, e que tem fundo para investir em impacto, e que a gente fala, eu não quero o seu dinheiro, não quero. Seria bom ter uns CEOs aqui também, né, hoje, não sei se eu estou vendo alguma, mas seria ótimo. Boa. Perguntas. Temos mais 2 minutos. Eu só vou... eu acho que a minha pergunta o João já respondeu no decorrer aqui do papo, mas puxando para o lado das agências, assim, para o próprio mercado, a gente tem uma tendência de abraçar agendas sem talvez estar de corpo 100% presente. Como você vê o próprio mercado financeiro, além de você, tem mais gente embarcando nessa teu jeito de olhar, esse teu desafio do status quo, ou você se sente um cara sozinho nessa iniciativa? Infelizmente, mas infelizmente mesmo, eu conto em meia mão as pessoas relevantes do mercado financeiro que estão efetivamente interessadas em mudar o sistema que a gente tem hoje. Infelizmente, acho desesperador isso. Eu não queria que a Gaia se destacasse por isso, não faz o menor sentido, mas as pessoas estão com... é uma pena. E uma forma de se conectar, e aí para todo mundo que está aqui, é você conhecer a realidade, né? Quando você visita um assentamento no MST, você fala, caramba, pô, são pessoas, né? Quando você vai na comunidade, eu fiz um vídeo que até veio na cabeça porque eu passei para um amigo esses dias. Eu estava em Ilhéus outra vez que eu fui para lá. Aí uma comunidade dentro da cidade de Ilhéus, que me levaram para conhecer, as pessoas lá, e são centenas de pessoas, moram em lugares que não tem parede, são lençóis nas paredes, não tem banheiro, o banheiro é
um cômodo separado que não tem água, eles fazem as necessidades no saquinho, amarram e jogam no córrego. Gente, aquilo não é dignidade, nem aqui, nem não é dignidade. Então, é importante isso. E aí, uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte, é muito comum, pessoas lemãs da vida, eu sou bastante crítico ao lema, enfim, eu posso falar, que daí o cara vai lá, faz um monte de absurdo, e daí ele pega uma merrequinha, doa para alguma ONG e fica tirando foto para pagar de, como eu estou fazendo bem. Só que ele fomenta um sistema, e aquelas ONGs que ficam enaltecendo aquelas pessoas, estão só fomentando um sistema de exploração humana. Isso é muito ruim. É lógico, é cômodo para algumas ONGs, algumas pessoas, ficar aplaudindo esses CEOs de bancos assim, olha que legal, que legal. Só que você só está fomentando um sistema exploratório e se beneficiando pessoalmente dele. Acho que o nosso tempo está acabando. Acho que tem mais uma pergunta. Tinha uma pergunta da Gabi, não sei se a gente explorou o tempo. Tem mais alguma da Gabi? Não, ela fez duas, né? São duas? Eu acho que sim. Tá, que fala que eram 3 vídeos. Então. Quando você revelou o terceiro motivo, eu queria só finalizar, você falou das suas filhas, né? E até você levou para um lado, porque é para elas terem escolhas profissionais, mas eu acho que por trás disso também tem, obviamente, um mundo onde elas possam ser, né? E todas as outras pessoas também. Então, eu acho que pelos nossos filhos faz todo sentido, e é uma pena que mais empresários e pessoas do mercado financeiro não pensem isso. E queria dar parabéns porque o Brasil é um dos países mais criativos do mundo. A quantidade de iniciativas e de soluções criativas que devem existir e que só precisam de serem financiadas, né? Então, eu acho que a gente consegue sair mais rápido desse buraco que nós estamos hoje, enquanto planeta, se mais pessoas olhassem para o mercado financeiro da forma que você está usando. Então, parabéns. Obrigado. Valeu, João. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, viu? Prazer.